Hoje é a partir das palavras de um filósofo. Sim, ele é católico, mas a partir da linguagem de um filósofo, nós vamos compreender e redescobrir a nossa fé cristã. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Olha, hoje nós vamos tratar aqui deste livro, ó o tamanho desse livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Ensaios filosóficos do professor Vítor Sales Pinheiro. E você pode dizer, mas pera aí, Leandro, eu sei que o canal é católico, mas nós vamos falar de filosofia agora também? Sim, nós vamos falar de filosofia, mas não propriamente de filosofia, né, no sentido mais pesado do termo, uma análise filosófica. Nós vamos ver a partir de ensaios filosóficos, a partir de textos que o professor Vítor Sales fez. Então são, na verdade, artigos. E estes ensaios, eles vêm em duas fases. Se você comprar o livro, ele vem primeiro com a crise da cultura. Então ele vai tratar de diversas questões que a cultura atual vem aí, dentro da sua cultura, vem trazendo uma crise junto diversas delas. Né? Logicamente eu sei que muita gente que leu vai lembrar da Caverna Digital, vai lembrar da análise que ele faz, pegando essa questão do transcendente a partir do filme do Rei Leão e de diversas coisas, né, na qual ele vai tratando da eterna adolescência, da crise da ciência, né, como a gente está vivendo isso, e da crise da civilização. Então ele traz diversas situações do dia a dia, diversas questões históricas e traz para nós de um jeito bem explicado. E depois ele vai falar da vida do amor, né? De como é que, o que é amor efetivamente, como é que nós vamos tornar virtude a nossa vida. Inclusive ele vai falar da virtude da ordem, ele vai falar da nossa vida social, até das questões políticas, das questões de família, vai falar depois da vida intelectual. E tudo isso é muito importante, ao qual no final ele vai tratar da vida espiritual. Este é um filósofo que crê. E por crer em Deus, ele vê que é importantíssimo que a nossa vida espiritual também esteja em ordem. E exatamente hoje, de modo diferente, ao invés de eu ficar falando, dando um geralzão do livro, eu vou ler um pouco, não sei se vou ler tudo, porque eu acho que vai ficar muito grande. E acho que não vale a pena. Mas vou ler algumas partes aqui da seção 10, quando ele abre vida espiritual, ele trata de amor divino no 10.1. Então eu vou ler para vocês. Ele fala redescobrindo a vida cristã. E aí ele põe uma parte do livro do Chesterton, Ortodoxia. Enquanto se tem um mistério, se tem saúde. Quando se destrói o mistério, se cria a morbidez. Todo o segredo do misticismo é esse, que o homem pode compreender tudo com a ajuda daquilo que não compreende. O lógico, o mórbido, consegue tornar tudo misterioso. O místico permite que uma coisa seja mística e todo o resto se torna lúcido. Então, possamos nos abrir aos mistérios, né? Tem coisa que é mistério mesmo, né? Você não vai ter a explicação da ciência, certas coisas permanecerão mistérios e assim permanecerá. Há várias maneiras de descobrir o cristianismo. A maioria dos brasileiros nascidos nos últimos 30 anos receberam inercialmente como religião tradicional. Reconheceram talvez a força da fé nas suas avós e percebendo a sua neutralização ou indiferença na vida dos seus pais, que viveram a partir da década de 60 a revolução cultural, sexual e estudantil, com a liberação dos costumes e a imposição de novas formas de comportamento e pensamento. Quer dizer, nós vivíamos, ainda que tinha seus pecados, sempre teve, tá? Pecado sempre existiu, mas nós vivíamos comportamentos arraigados no cristianismo, né? E eram todos esses comportamentos, inclusive no trabalho, no dia a dia. Depois de 1960, né, principalmente ali depois de 68, 69, a porteira da bagunça se abriu. Então, os nossos pais, isso aí falando eu que estou com 40 anos, os nossos pais viveram ali essa época
né? Ainda pode ser que eram crianças, pode ser que já eram jovenzinhos, mas boa parte viveu ali nessa época, né? Seja ali no início da adolescência, mas viu tudo aquilo, então foi massivamente influenciado por conta desse período da década de 60, né? Essas revoluções, o pessoal de Woodstock e tudo mais. E daí para frente desencadeou essas revoluções culturais atrás de revoluções culturais. E aqui ele já abre dizendo que começa a haver uma espécie de novo comportamento e indiferentismo por parte de quem foi influenciado por isto. Provavelmente, a geração brasileira do século XX teve os rudimentos do catecismo na primeira infância. Recebeu 2 dos sacramentos da iniciação cristã, batismo e eucaristia. E aprecia sim, do ponto de vista social, o estreitamento de laços de amizade com os padrinhos, no batizado dos filhos e a simbologia do ritual do matrimônio, sem aderir às responsabilidades da formação religiosa, no primeiro caso, e as da fidelidade e fecundidade e perseverança até o fim da vida no segundo. Quer dizer, as pessoas, fui batizado, né? Ou não, sou católico, mas não vive nada do catolicismo. E muitos casados ou não aderem à fidelidade que deveriam aderir, ou não têm a perseverança, né? E não compreende que o casamento tem 2 dimensões, unitiva, né? Junção dos esposos, então fidelidade, e procriativa. Não, nós não vamos ter filhos, nós vamos ter os que nós quisermos, não o que Deus quer. E aí cai-se num problema, né? Obediência à igreja, não, mas o mundo de hoje não dá para fazer isso, não dá para viver como um católico. Nesse contexto, os feriados religiosos como o da Semana Santa, ápice da vida litúrgica na igreja, são ocasiões de ócio, descanso e passeio, sem nenhum significado mais profundo na vida de boa parte dos brasileiros. Estamos falando de Páscoa aqui, hein? Pra onde você vai quando é Páscoa e Natal? Você vai para a missa da Quinta-feira Santa? Você vai na celebração da Santa Cruz na sexta-feira? Sábado de Aleluia? Domingo de missa? Ou você vai para a praia? E no Natal? Você está preocupado com o banquete do Natal? Ou você vai celebrar o nascimento, que é isso que se celebra no Natal, né? O nascimento de Jesus. O centro do mistério cristão, a paixão, a crucificação de Deus encarnado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como adverte São Paulo em 1 Coríntios 1, versículo 23, torna-se cada vez mais incompreensível e distante para a nossa sociedade hedonista. Se você não sabe o que é hedonista, hedonismo é aquele que vive para o prazer, né? Tudo precisa ter um prazer, precisa ser gostoso, né? Igual eu já ouvi uma vez, eu não vou para missa na quaresma. Mas por que você não vai? Porque as músicas são tristes, porque não tenho glória. Você vai esperando o quê? Você quer festa toda? Meu filho, não entendeu nada, hein? É um hedonista. Eu nem falei de sexo, hein? É um hedonista esse daí, porque ele está só preocupado no prazer que a missa pode lhe proporcionar. Que valoriza o conforto material e o bem-estar físico acima de tudo, sempre preocupada com a qualidade de vida. A ética do sacrifício e da doação como formas superiores do amor desaparece no pensamento positivo, da autoajuda, formado por slogans de autossugestão e compreensões psicológicas que lutam contra qualquer sentimento de culpa. A culpabilidade. Eu lembro que tinha uns caras, umas décadas atrás, a culpabilidade, esse é o problema da igreja. Tá pondo culpa nas pessoas. Não, filho, a gente não tá pondo não. A culpa a pessoa sabe que tem. Você sabe que tem alguma culpa aí que tá errado que você tá fazendo. Para de querer tornar o erro virtude. É só fazer isso. Que alguns reputam o grande mal da consciência ressentida. Olha aí o que eu falei. A ser superado pela autoindulgência e aceitação da própria personalidade. Quer dizer, a pessoa faz errado e fala, não, aceite-se como você é. E aí a pessoa fica pior. Peleja-se de todos os meios contra a noção de pecado, considerado resquício de um sistema social opressor que impede o livre desenvolvimento da personalidade anômica e permissiva.
Muitos apelam a Deus em momentos difíceis e agradecem a Ele as dádivas recebidas, mas poucos procuram conhecê-lo mais a fundo a partir de uma vida ascética e mística. As ideias de vocação e conversão, bases da experiência religiosa, são simplesmente ignoradas ou associadas a fanatismo moral ou fundamentalismo político. Quer dizer, ou você politiza o raio do problema, ou você fala assim, não, essas pessoas aí ficam falando dessas vidas espirituais, fica contando as histórias, esses santos aí, né? Porque a pessoa fala, esses negócio de santo, já viu isso? O pessoal fala assim, esses negócio de santo aí, é porque não viu. Você já viu os vídeos do santo do dia? A história de cada um? Então tá aí, ó, a gente você pode entrar, ver, inclusive qual que é o do dia do seu aniversário, ver algum que você já ouviu falar, pega aí, tem um resumo da história dele e depois compre o livro. Vá conhecer, esses homens são vencedores. Eu fico vendo, o pessoal compra a biografia, por exemplo, do Steve Jobs, né? Por quê? Não, porque esse cara era um grande profissional, ele foi um grande inventor na vida. Olha este iPhone, olha o iPod, olha o iPad e tantas outras coisas. Esse homem é um gênio. Mas você não conhece a vida de Santo Tomás de Aquino. E não sabe o quanto ele é um vencedor. O quanto ele é gigante e muito, infinitamente maior que Steve Jobs. Né? Muito da nossa compreensão a partir de coisas básicas da vida nós devemos a Santo Tomás de Aquino, a Aristóteles. Aristóteles não é católico, lógico, né? Mas é que como Santo Tomás bebeu na fonte originária ali em Aristóteles, ele eleva a enésima potência, inclui espiritualidade nisso, então nos dá não apenas uma base moral, mas nos dá uma base moral e espiritual para a compreensão de todas as realidades da vida. É lógico que mistérios permanecem e faz com que isso a gente compreenda melhor a nossa vida. E aí pode surgirem gênios como esse. Entende? Então, às vezes a gente não vai atrás da vida dos santos achando que é simplesmente, não, a história é só de uma pessoa. Não. Vocês não vão atrás de biografia de grandes empresários e tudo mais. Você precisa... Por quê? Porque para este foco específico você vai atrás daquele que venceu. Então, quer conhecer um verdadeiro católico? É a vida dos santos. Não é a vida do Leandro Cajado, não é a vida, sei lá, da sua paróquia. Por quê? Nós estamos ainda se desenvolvendo, a gente não sabe. Né? Vai que a gente chega, né, num grau aí de sabedoria, de santidade, então precisa sim. Né? Precisa sim. O horizonte da vida espiritual que motivou a experiência dos apóstolos, santos e mártires ao longo da história é predominantemente desconhecido pelos que reduzem a religião a um conjunto moralista de normas repressivas, a uma ética de benevolência e altruísmo ou algum sentimento vago do misterioso e do absoluto. E assim vai. O texto ainda vai indicar outros livros, inclusive nesse texto aqui ele vai indicar um livro que já tem vídeo no canal, que é sobre as 7 mentiras sobre a Igreja Católica. Então, você já percebeu que eu estou indicando também este livro aqui, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Isso aqui, ó, são os apóstolos na arca. Ó, estão todos eles aqui. E Jesus estava dormindo. Aí, Senhor, salva-nos, cuida de nós, estamos em crise, nós vamos morrer. Jesus só fala, acalma-te. O mar se acalma, porque ele tem controle. E até o mar e tudo o obedecem. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.